Anderson, boa noite. Queria que Boa você noite. falasse um pouco do jogo, das nuances e do fato do Sport conseguir agora reabrir uma gordura em relação ao vice-líder Retrô depois do empate deles ontem aqui mesmo com o Santa Cruz. Sport com o objetivo inicial do estadual quase que completo na liderança da classificação. Eu acho que a gente imaginava que da dificuldade do jogo a gente vem de um resultado incomum, né? Que foi essa vitória sobre o Bahia, de um placar muito elástico. Isso cria, claro, uma expectativa que ela muito provavelmente não vai se repetir assim, em todos os jogos. A gente, por mais que a gente trabalhe e tudo, a gente trabalha para vencer os jogos, né? E nem sempre é possível placares, né, com tantos gols como aconteceu. Então, assim, o que eu gostaria de falar com o torcedor é que a gente continua com o nosso objetivo muito claro, que é sempre pontuar, é sempre vencer os jogos, né, da melhor forma possível. A gente estava ganhando de 1-0, mas nunca deixou de tentar buscar o segundo, né, o jogo inteiro tentando buscar, tentando criar situações. Acho que o primeiro tempo a gente, né, teve chances muito claras que poderiam, né, transformar numa vantagem maior. E gols chances e oportunidades que eu acho que a gente poderia ter caprichado um pouquinho mais, porque foram chances claras, assim. Mas o mais importante para nós hoje era, sem dúvida nenhuma, né, voltar a vencer. Como você falou, assim, é um passo importante para aquele nosso primeiro objetivo, que é ficar entre os 2 primeiros colocados e claro, evitar um jogo. Isso para nós que estamos jogando nessa sequência é muito importante e acho que a gente conseguiu isso e foi merecedor, apesar da grande partida da equipe do Caruaru City, que se propôs a defender bem e eles se dedicaram muito nessa proposta. Anderson, boa noite. Eu queria que você falasse sobre o crescimento do Fábio, né? Jogador que vai ganhando casca, vai ganhando sequência no time e você ganhando, entre aspas, né, como se brinca, uma boa dor de cabeça porque o Ronaldo está voltando hoje. O Ronaldo que era o dono da posição no ano passado, mas machucou. Como é que você está pensando nessa disputa boa no meio campo? O Pedro hoje estava suspenso, já projetando para frente, tendo em vista, né, esse crescimento do Fábio no time. Cara, assim, é uma questão de muita naturalidade. Tem muita coisinha que eu acho que o Fábio pode fazer melhor. Eu acho que ele tem demonstrado uma boa qualidade, mas como todo menino, ele ainda precisa de alguns detalhes que eu acho que são importantes, né? E como eu falei, assim, cara, né, todo mundo está na briga pela posição. Não tem ninguém que tenha na equipe hoje, né, do esporte, tem uma cadeira cativa que possa sentar e falar assim, olha, essa camisa é minha sempre. Eu acho que é uma briga constante, isso que faz a questão da evolução da equipe também, essa competitividade interna, que ela possa ser muito, muito, muito intensa, né? Que a gente tenha tranquilidade para não ficar criando problema. Assim, nós temos jogadores que são jogadores importantes, Ronaldo, Eduardo, que não estão ainda nas suas melhores condições, eles estão retornando depois de um período parado, mas que a gente precisa fazer com que eles possam voltar rapidamente a ter esse ritmo de jogo. E aí a gente está ganhando mais um atleta, né? Essa oportunidade, nesse problema do Ronaldo, a gente acabou ganhando mais uma possibilidade. Isso é sempre muito, muito bom. É uma dor de cabeça boa para o treinador. É uma dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça boa quando a gente ganha mais um atleta com confiança, que a gente percebe que consegue sustentar o jogo aí da maneira que a gente gosta de atuar. Professor, eu queria que o senhor justificasse as substituições e recentemente a gente conversava em outras coletivas, o senhor falava do desgaste desse calendário e houve uma mudança desse calendário. Essa semana tem um jogo, né, no meio de semana e depois o clássico. Sério, tem? Existe. Sério? Eu não estou sabendo, tá? É verdade? Sim. A semana já é cheia, né, vamos colocar assim, não é mais aberta para treino, né, é total. Existe alguma programação para esse jogo de final de semana que, né, vamos colocar assim, aspas, né, mais importante? Cara, assim, primeiro a gente tem que esperar, porque talvez tenha um outro jogo, talvez, que tenha terça, quinta. Eu sinceramente, assim, é decepcionante quando a gente está participando de um campeonato profissional,
onde a gente tem algumas atitudes amadoras, entendeu? Então, assim, não há justificativa para um jogo que estava marcado para o dia 19, que ele pudesse ser antecipado a 4 dias do jogo. É um absurdo isso, cara. Isso aí, vai me desculpar, mas futebol amador já dá confusão, ninguém aceita, entendeu? Então, assim, tem pessoas que contribuem para que o campeonato estadual possa não ser tão atrativo, tão interessante. A cada ano que passa, algumas atitudes, elas transformam o campeonato num campeonato de pouca valia, porque financeiramente já não vale a pena. Se você colocar, não vale a pena. Em termos de público, né, de mobilização, de mídia, também não vale. Então, a gente faz por toda a tradição de um campeonato que já tem, né, tantos anos, que foi tão determinante, porque em determinado momento era o campeonato que existia praticamente, né? Então, eles tratam tão mal a competição, vendem tão mal, desorganizam tanto assim, cara, que eu só lamento, né? Eu só lamento, assim. A gente com programação toda feita, toda preparada, tudo já programado, com a expectativa de que se respeitem aquilo que é colocado sempre, dos 10 dias para qualquer tipo de mudança, né? E de repente, na calada da noite, porque foi na calada da noite, foi de sexta para sábado, parece que assim, para que ninguém pudesse falar nada, no sábado pela manhã eu chego e tem jogo quarta-feira, cara. Então, assim, atrapalha todo o nosso planejamento, tudo aquilo que a gente preparou, que a gente fez, que a gente se dedicou. A gente está preparando sempre a questão dos jogadores, vendo quem é que está precisando, né, de dar uma sequência, quem precisa de dar uma descansada. E tudo isso foi por água abaixo e não sei com que intenção, mas é uma atitude extremamente desagradável para profissionais que vivem disso. Porque nós vivemos disso, os jogadores vivem disso. Os diretores, né, o diretor executivo vive disso. E a gente demonstra em determinado momento uma desorganização, mas faz parte. Se colocar a gente para jogar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sem intervalo, sem nada, nós somos profissionais, nós vamos ter que fazer, né? Então, a nossa expectativa é que não haja nenhuma mudança, né? Que tudo é possível, né? Às vezes vão antecipar o jogo para terça ou jogar para quinta. Vamos esperar, né? Agora a nossa programação não está saindo mais assim, para a semana, sai dia a dia, né? A gente podendo ter tanta surpresa e ter que ficar refazendo tantas coisas. Assim, a gente, dentro daquilo que eu imaginava, era importante hoje Ronaldo ter um estímulo de jogo, era importante dentro do nosso planejamento que ele pudesse voltar a jogar, o Eduardo da mesma forma, o Filipinho estava treinando muito bem e a gente, né, depois de tudo que ele passou, era um momento também da gente poder colocar e foi importante porque o jogo estava um jogo mais tenso, né, porque estava 1-0 só e a gente sabe que qualquer erro pode transformar completamente o resultado. Então foi bom no aspecto que cobrou deles também uma atitude ainda maior, mas era a nossa intenção fazer essas modificações, né? O próprio Gabriel no lugar do Wagner, o Jorginho sair também, porque assim, são jogadores que desgastam muito, né? A nossa equipe marca muito em cima. Esses jogadores, Wagner e Jorginho principalmente, eles estão sempre desgastando muito ali defensivamente também, ajudando a equipe. Se a gente tem uma boa solidez defensiva, é muito em função do trabalho do Wagner e do Jorginho, que contribuem muito para a equipe, de fechar espaço, de pressionar o homem portador da bola. Então, assim, as modificações foram no sentido de manter a equipe ofensiva, trocando algumas peças mais por questões físicas mesmo do que qualquer outra coisa. Edson, boa noite. Boa noite. Eu queria que você comentasse um fato que foi de certa forma curioso, que não pareceu, mas hoje o Sport era o visitante. Tinha aqui ampla maioria da torcida apoiando nas arquibancadas. Foi um jogo como visitante que teve esse gostinho de ser como um mandante. Queria que você comentasse isso. Cara, eu acho que foi uma situação que eu já vivenciei em outros momentos, em outros lugares, né? Às vezes, o jogo sendo em Recife,
com a possibilidade de ter a torcida dos dois times, às vezes isso acontece. Então a gente, claro que se sentiu muito abraçado, o torcedor hoje veio e nos prestigiou muito, assim, mesmo com a dificuldade do placar, embora a gente estivesse sempre criando boas situações, um torcedor que veio, compareceu, nos apoiou, e isso é muito importante, que a gente possa ter essa sinergia, que eles saibam que o resultado que aconteceu contra o Bahia, ele não vai acontecer numa frequência grande, gente, né? A gente precisa ter muita tranquilidade, é uma exceção, é uma coisa que fugiu à regra. Não é normal, e não vai ser normal na temporada. O que pode, e a gente está buscando, é a normalidade e bons resultados. Pontuar sempre, buscar os 3 pontos. Isso sim é que vai fazer com que o esporte possa chegar nos seus objetivos.